Fala, canhotos canhotas, beleza? Meu nome é Jorge Marinho e hoje nós vamos bater um breve papo sobre mandatos coletivos, candidaturas coletivas. Você conhece algum? Já deixa no seu comentário, deixa sua curtida. Se não, também, porque vai ajudar meu vídeo. Enfim, vamos lá. Bom, candidaturas coletivas e mandatos coletivos são uma premissa que não existe uma regra escrita por trás. E também não são aceitas como regra nada na justiça eleitoral, no ordenamento jurídico brasileiro, nas câmaras de vereadores e nos deputados, que é o seguinte: você juntar várias pessoas, colocando elas em pé de igualdade, como co-deputados, co-vereadores, co-candidatos, ao invés de um só. Você tem várias experiências no Brasil com 2, 3, 10, 15 pessoas, já teve candidatura que teoricamente tinham 500 pessoas, que era baseada num sistema mais online ali de deliberação. Essa acabou não vencendo, mas em geral, claro, menos pessoas e, enfim. Mas não existe uma regra escrita, porque você também pode chamar de mandato coletivo, candidatura coletiva, como eu vejo muitas vezes, uma pessoa que foi eleita sozinha, mas quer colocar esse nome de mandato coletivo porque é uma pessoa que preza pela coletividade, que preza por ouvir sua base, ou pelo menos quer passar essa imagem. Mas enfim, estou falando daquelas que você divide com várias pessoas, inclusive muitas vezes dá um nome, alguns têm até um pouco nome, como Mônica, da bancada da Mandata Ativista, que hoje é uma deputada estadual de São Paulo eleita em 2019, outros que às vezes usam só o Juntas, como é uma do pessoal de Pernambuco, o Muitas, que é uma outra forma aqui em Belo Horizonte de se fazer candidatura coletiva, que eu já vou explicar. Mas enfim, o conceito é esse. Acho que todo mundo tem visto aí, todo mundo não, porque pelo que eu vi aqui também, não são tantas experiências no Brasil, foram muito concentradas em cidades grandes, em cidades capitais e tudo mais, o que eu acho que é um indício também de uma dificuldade que a gente vê hoje em grandes cidades aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, você precisa de 30 mil votos para se eleger como vereador. Isso exclui muita gente do jogo político, porque se você coloca no jogo político as pessoas que têm mais grana, que inclusive geralmente não são de esquerda, não são progressistas, não são canhotos, ou que têm outras formas de organização com suas bases, como igrejas, enfim, outro tipo de maçonaria, várias questões assim que ajudam a eleger. Claro que isso nunca impediu que mandatos de esquerda estivessem lá, porque também tem suas bases ligadas a sindicatos, a várias formas, mas a lógica do dinheiro ainda impera muito e talvez, se você divide o mandato, você também divide a responsabilidade, entre aspas, de buscar votos. Eu acho que, na verdade, a ideia não é essa. A ideia é que você divida as responsabilidades políticas mesmo por igual. Eu acho que nenhuma dessas candidaturas que são assim, colocam uma pessoa como líder, uma pessoa acima da outra, e mais uma ideia verdadeira de você querer dividir, porque não é difícil você, numa Câmara, ou conseguir concordar tudo com o seu colega ali, que você decidiu ser co-vereador, ou simplesmente botar isso numa reunião, num escrutínio, numa votação e eventualmente se dar por vencido. E esse é um exercício democrático totalmente válido. Mas aí vou trazer também uma breve reflexão sobre o nosso sistema eleitoral, que ele já é um sistema eleitoral que, para você ser eleito e ter esses 30 mil votos, você precisa do seu partido. É muito raro em qualquer lugar, ou são muito poucos, às vezes acontece, mas são muito poucos sempre, porque o sistema não é feito para isso, que é você se eleger sozinho, que é você ter mais do que o quociente eleitoral, que é o quociente eleitoral é basicamente todo mundo que vota dividido pelo número de cadeiras, ou seja, todo mundo que votou em Belo Horizonte, dividido por 41, que é o número de vereadores, dá 30 mil naquela eleição, todo mundo que foi votar. Então você teve 5, 6, 7 mil votos, você também precisou de 20, 25 mil votos dos seus outros companheiros de partido. Hoje já não tem mais coligação, então sempre do partido. Então, teoricamente, aquele outro camarada também te ajudou a eleger. Então, teoricamente, se você quiser fazer um mandato coletivo, você também pode consultá-lo, você também pode trazê-lo. E essa que, na verdade, é uma diferença que eu não vi em outros lugares, também não conheço todos, conheço muito poucos, que é as muitas. A gabinetona, que ainda está na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, agora se estendeu também para a Assembleia e para a Câmara dos Deputados, que são 4 mulheres eleitas, 2 para vereadores, uma para deputado estadual e um deputado federal. Mas quando começou na Câmara dos Vereadores, na verdade cada um concorreu por si, nenhum concorreu com outro, né, junto, nós dois estamos juntos, e só que concorreram dentro da legenda do PSOL, se auto-intitulando muitas, né, que é um grupo, criou um grupo simplesmente, fez uma campanha junto ali coletiva. Nessa lógica todo mundo foi eleita, claro que ele no PSOL também teve aqueles que não foram eleitos e aí decidiram lidar de outra forma que eu não sei,
com relação a essa questão do quociente, de ter ajudado. Ninguém é obrigado também a ajudar o outro quociente. Eu acho que o partido cria suas regras, cada partido cria suas regras para isso e democratiza da melhor forma que acha, ou não democratiza, como eu tenho certeza que são muitos partidos aí que têm dono. Enfim, e depois disso resolveram se juntar e até criar uma gabinetona, que era basicamente o sentido, inclusive, o gabinete ficar junto, né? E ali compartilhar a ideia de toda a assessoria, de todo o conhecimento, de votar sempre junto e tudo mais. Mas não tinha a lógica desse eleger junto, como eu acho que são basicamente as outras. Trazendo um pouco dessas reflexões, pedindo de novo para ouvir vocês, porque tem gente que torce o nariz, tem gente que acha que isso não é o caminho, acha que isso é brincadeira, acha que isso não é sério, acha que isso prejudica o debate, mas a verdade é que, à luz da ciência política, nós podemos ver que no mundo, que também tem candidaturas coletivas no mundo todo, mas não vamos estender para essas, nós temos uma crise de representatividade. E nós, como eu vou dizer de novo, temos essa dificuldade de alcançar as cadeiras das pessoas que acham que a gente possam ser os nossos melhores representantes, pessoas que podem dividir uma responsabilidade por uma votação e acabar elegendo ali, desta forma, um projeto melhor. Mas também, por outro lado, nós já tivemos em casos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, infelizmente, uma candidata do PT, a Sônia Lansky, que foi eleita, ela, por motivos pessoais, teve que renunciar e ela era titular do cargo. E como não há uma previsão daquilo na Câmara dos Vereadores, em uma Assembleia, em lugar nenhum, de que a outra pessoa possa, um outro co-vereador, acaba que simplesmente esse projeto ele ficou fora da Câmara dos Vereadores. E foi, como renunciou, vai o próximo, vai outro suplente, outro vereador aí. Assim como teve outros casos em que, por brigas, por divergências e por questões ali que eu não conheço, no interior de Minas, o candidato que era o titular ficou e os outros saíram, porque não concordavam mais. Eu acho que são limites da democracia. Muitas vezes a gente vê vereadores fazendo isso com seus mandatos só, brigando ali com a sua base e também não são reeleitos, talvez até se vendem por muito mais e muito menos do que um projeto coletivo. Mas ressalto aqui que, como eu já trabalhei na Câmara dos Vereadores, por exemplo, eu acho que qualquer lugar é aqui, tudo é feito em nome de uma pessoa, tudo é feito em nome do titular. Não há como um vereador ir a uma bancada falar, não há como ele entrar lá e falar, é sempre do vereador. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, que lá na Câmara dos Deputados, no Senado, que está tendo aquela coisa da votação online, assessores têm votados por parlamentares, de alguma forma, ali acessando o computador e tal, não sei direito. E isso seria passivo até de cassação. Claro que se você tem uma regra assim, é melhor que seja cumprida, porque é uma regra pactuada e não é uma regra absurda que só o assessor, o vereador vote, o senador vote, o deputado federal vote. Mas é possível que crie outras regras. E aí também, perguntando mais uma vez para vocês o que vocês acham, se é possível que a gente avance nesse sistema eleitoral brasileiro, que teoricamente ele é mais coletivo, mas que valoriza muito pouco os partidos. Porque quando eu falei que talvez você coloque que os outros te ajudam a te eleger, você cria um problema maior nisso, que é a rivalidade. Isso é muito estudado na ciência política também. Quando você tem que ter mais votos do que o seu companheiro de partido para ser eleito, porque você teve 8 mil, mas se ele teve 9 mil, ele vai na sua frente. Isso aí é uma coisa mais complexa que eu não vou explicar agora, mas de várias formas isso cria rivalidade interna que talvez o cara que se eleja não queira nem tiver pintado de azul, ou você eleito não queira vê-lo. Na candidatura coletiva você cria isso de uma forma mais harmoniosa, porque é tudo compactuado e o eleitor pensa nisso na hora de votar. Eu acho mais difícil que você coloque isso para um eleitor, integre um panfleto, peça um eleitor, mesmo sabendo personalismo, porque às vezes você é um dos co-vereadores e fala para sua tia, poxa, vota em mim. Acho que a sua tia vai votar, não é um problema em si a sua tia votar. O problema em si é quando milhões de mandatos são eleitos com compra de voto, com fisiologismo, que aí você não cria uma representação verdadeira. Mas enfim, você faz com que a pessoa pense um pouco mais nisso. É um pouquinho dessa reflexão breve que eu queria trazer hoje, espero que o vídeo não tenha ficado longo, não estou vendo quanto for. Quero deixar um abraço para vocês, estou de volta aí no YouTube depois de um tempinho, vou estar fazendo outros vídeos. Deixe sua sugestão aí também se quiser saber mais de algum tema. Saudade de vocês, um abraço e coletivamente venceremos.